Esta noite chega até mim com um silêncio diferente, como se o ar ao meu redor carregasse uma promessa suave de transformação, mesmo antes de eu perceber o que está mudando dentro de mim. Eu respiro e sinto que algo se reorganiza em meu interior, como se meus pensamentos diminuíssem o ritmo e dessem espaço para uma sensação desconhecida, porém familiar, como se eu já tivesse sentido isso em algum lugar esquecido da minha memória. Eu noto que meu corpo começa a relaxar, não porque eu o obrigo, mas porque ele reconhece que este é um momento seguro, um momento onde eu posso simplesmente existir sem desempenhar, sem resistir, sem me defender. E nessa entrega silenciosa, eu percebo que há algo acontecendo, algo sutil, algo profundo. Eu sinto a energia ao meu redor mudar como se o espaço se tornasse mais leve, mais amplo, mais vivo, como se o ambiente inteiro respirasse comigo. Essa mudança me emociona porque revela que não é o mundo que se transforma primeiro, sou eu. E quando eu mudo, tudo ao meu redor encontra um novo posicionamento, um novo ritmo, uma nova harmonia. Eu percebo que não preciso fazer nada extraordinário para sentir essa mudança. Ela acontece em mim como um movimento interno que se expande devagar, como círculos sobre a água depois de um toque suave. E essa expansão me envolve como um cobertor invisível que aquece meu espírito. Aos poucos eu sinto meu coração se abrir, não de forma dramática, mas como uma flor que desperta ao primeiro toque da noite. Essa abertura cria um espaço dentro de mim onde emoções antigas perdem força, onde o peso se dissolve, onde a tranquilidade encontra lugar para repousar. Eu percebo que minha mente se ilumina por dentro, como se uma luz suave acendesse em áreas que antes estavam sombreadas. E essa iluminação muda a forma como eu sinto, como eu penso, como eu existo. É como se um novo estado interno começasse a se instalar, silencioso, delicado, porém real. Eu noto que minha respiração se torna mais profunda, mais fluida, como se ela se ajustasse ao novo ritmo da minha energia. E essa respiração me mostra que eu estou presente, que eu estou aqui, que eu estou consciente do que acontece dentro de mim. Essa presença desperta um sentimento de conexão, como se eu sentisse a vida se mover através do meu corpo, atravessar meu peito, tocar minha alma. E ao sentir isso, eu percebo que a mudança já começou, não como expectativa, mas como experiência. Eu não espero a mudança, eu a sinto. A sensação se aprofunda, e algo dentro de mim se acalma de um jeito que eu não consigo explicar com palavras, mas consigo reconhecer com clareza. É como se um ruído interno cessasse, como se um peso invisível se desfizesse, como se uma tensão antiga soltasse suas amarras. E essa libertação silenciosa me dá uma sensação de alívio, como se eu finalmente pudesse descansar dentro da minha própria pele. Eu sinto uma paz que não veio de fora, uma paz que nasceu dentro de mim, como um reflexo daquilo que eu permiti sentir. Eu percebo que essa mudança não depende do tempo, porque ela acontece em segundos, em instantes, em pequenos intervalos onde minha consciência se abre. E ao reconhecer isso eu me emociono, porque entendo que a transformação não precisa ser lenta, não precisa ser longa, não precisa ser difícil, ela só precisa ser sentida. E agora, eu sinto algo novo, algo leve, algo meu. E essa sensação cria uma certeza silenciosa dentro de mim, como se eu soubesse que nada será exatamente igual depois deste momento. Eu continuo respirando e percebo que meu corpo absorve essa mudança como se ela fosse alimento, como se ela nutrisse áreas internas que estavam adormecidas. Essa nutrição desperta uma vibração suave, como um brilho interno que se espalha devagar, alcançando cada canto da minha consciência. Eu sinto que minha energia se reorganiza, se eleva, se expande, como se eu estivesse sendo afinado, como um instrumento que encontra sua nota perfeita. E essa afinação me traz uma sensação de harmonia profunda, como se meu ser inteiro estivesse se alinhando. E enquanto tudo isso acontece, eu sinto que a noite me envolve como uma proteção silenciosa, como se ela guardasse meu processo, como se ela me sustentasse enquanto eu me transformo. Essa sustentação me dá confiança, como se eu soubesse que posso ir mais fundo, sentir mais intensamente, permitir mais plenamente. Eu percebo que a mudança não é algo que eu observo,
é algo que eu me torno. E essa compreensão me toca de um jeito íntimo, como se eu reconhecesse uma verdade antiga dentro de mim. Agora, eu permaneço aqui, sentindo o que acontece, sem pressa, sem resistência, sem tentar controlar. Eu apenas existo dentro dessa mudança que se instala, se expande e se torna parte de mim. E enquanto isso acontece, eu sei, profundamente, silenciosamente, completamente, que a transformação já começou. Eu sinto, e sentir é o suficiente. Eu sinto que a mudança acontece em um lugar tão profundo dentro de mim que nenhuma palavra alcança, como se ela se instalasse em camadas que existem antes do pensamento, antes da memória, antes das histórias que conto sobre quem eu sou. É uma sensação que nasce no núcleo da minha consciência, como um movimento sutil que reorganiza tudo sem fazer ruído, sem pedir permissão, sem anunciar sua chegada. Eu percebo que algo se desloca internamente, como se partes desconectadas começassem a se encaixar com precisão, criando um sentimento de integridade que eu não sabia que estava faltando. E essa integração silenciosa me emociona porque revela que eu estava fragmentado de maneiras que eu não via. E agora estou retornando a mim. Eu noto que meus pensamentos perdem força, como se fossem ecos distantes que já não conseguem dominar minha percepção. No lugar deles surge uma clareza suave, não como um entendimento intelectual, mas como uma sensação de lucidez que se espalha pelo meu corpo e pela minha energia. Eu percebo que essa clareza não vem de respostas. Ela vem da dissolução das perguntas. É como se eu não precisasse mais procurar, porque algo em mim já encontrou. Essa descoberta interior não é explosiva, é profunda, densa, estável. E essa estabilidade me faz sentir como se finalmente houvesse chão dentro de mim. A mudança se manifesta como um silêncio vivo, um silêncio que respira, que pulsa, que se expande. Eu sinto esse silêncio tomando espaço em mim, substituindo ruídos internos que eu carregava sem perceber. É como se minha mente tivesse sido lavada por dentro, como se um espaço vazio e luminoso tivesse sido criado para que uma nova versão de mim pudesse existir. E essa existência se revela como presença, como consciência, como um estado onde eu não preciso me defender de mim mesmo. Eu permaneço aqui, dentro desse silêncio que não ameaça, que não aperta, que não exige. Ele apenas sustenta. Eu percebo que meu corpo reage a essa mudança com uma sensação de leveza, como se a gravidade tivesse diminuído, como se meu peso interno tivesse sido retirado. Essa leveza não é física, é existencial. Eu sinto como se tivesse sido retirado de dentro de mim um cansaço antigo, um desgaste que eu carregava sem nomear, uma exaustão que eu chamava de normal. Agora, no lugar desse peso, existe um espaço aberto, amplo, respirável. E esse espaço me permite existir com mais suavidade, como se eu ocupasse menos esforço para ser quem eu sou. A mudança também toca minha emoção, mas não como intensidade caótica, como profundidade tranquila. Eu sinto uma sensibilidade diferente, como se meu coração tivesse sido limpo por dentro, como se emoções presas começassem a derreter sem dor, sem luta, sem resistência. É como se eu estivesse sentindo com mais verdade, com mais autenticidade, com mais pureza. E essa pureza desperta um reconhecimento interno. Eu estou voltando para mim, não para o que o mundo quis, não para o que eu tentei ser, mas para o que eu realmente sou quando tudo se silencia. Eu noto que minha energia se recalibra, como se minha vibração mudasse de frequência em silêncio, sem esforço, como um instrumento sendo afinado por mãos invisíveis. Essa nova vibração cria uma sensação de alinhamento, como se meu espírito, minha mente e meu corpo estivessem finalmente respirando no mesmo ritmo. E esse ritmo me dá uma sensação de pertencimento dentro de mim, como se eu tivesse encontrado o ponto exato onde eu existo de forma plena, inteira, inviolável. Eu permaneço sentindo essa afinação interna acontecer sem interferir, apenas testemunhando. Eu percebo que a mudança profunda não acontece no futuro. Ela acontece agora, neste instante, enquanto eu sinto, enquanto eu respiro, enquanto eu permaneço presente no meu próprio interior. E essa percepção dissolve a ansiedade, dissolve a espera, dissolve a distância entre quem eu sou e quem eu estou me tornando.
Eu entendo que a transformação não é uma meta, é um retorno ao meu centro, ao meu silêncio, à minha essência. E esse retorno me traz uma paz tão profunda que parece antiga, como se eu já tivesse vivido nela antes de me perder do que eu sou. Eu deixo que essa mudança continue acontecendo dentro de mim, sem tentar acelerar, sem tentar controlar, sem tentar interpretar. Eu apenas sinto, e ao sentir, eu me reconheço. É como se cada segundo dentro desse estado criasse raízes em minha consciência, como se esse momento tivesse o poder de redefinir minha história interna. Eu percebo que meu ser inteiro responde, como se dissesse que este é o lugar certo, o momento certo, o estado certo. E essa certeza silenciosa se torna minha âncora. Eu permaneço aqui, sentindo a profundidade dessa transformação, sabendo que ela continuará se expandindo mesmo depois deste momento, mesmo depois que eu adormecer, mesmo depois que o mundo retomar seus sons. Eu sei que algo mudou de forma definitiva, mesmo que ninguém veja, mesmo que nada externo confirme, mesmo que seja invisível aos olhos. Eu sei porque eu sinto. E sentir é a forma mais profunda de saber. Eu sinto que existe uma percepção nova dentro de mim, como se algo tivesse mudado em um nível tão profundo que minha mente não consegue descrever, mas meu corpo reconhece imediatamente. É uma sensação que não chega como pensamento, chega como estado. Um estado que me envolve como um campo sutil, como uma vibração silenciosa que preenche espaços internos que antes estavam vazios, apagados, distraídos. E essa sensação me revela que algo se deslocou, como se uma estrutura antiga tivesse sido dissolvida e uma nova estivesse surgindo em seu lugar. Eu não vejo essa mudança, eu a sinto. E sentir assim me mostra que eu atravessei um limiar invisível dentro de mim. Eu noto que a maneira como eu percebo minha própria presença mudou, como se eu estivesse mais dentro do meu corpo, mais consciente de mim, mais aterrado na minha própria existência. Não é um peso, é uma densidade viva, como se minha alma se assentasse em meu peito com mais firmeza, mais clareza, mais verdade. Essa mudança desperta em mim uma emoção profunda, como se eu reconhecesse que voltei a habitar um lugar interno de onde eu havia saído sem perceber. Agora eu estou aqui, inteiro, presente, ocupando quem eu sou com mais profundidade. Essa sensação cria uma estabilidade silenciosa, como se nada dentro de mim estivesse se movendo rápido demais, como se tudo estivesse em seu devido lugar. E essa ordem interna não veio por esforço, veio por soltura. Ela nasceu quando eu deixei de tentar controlar. Ela cresceu quando eu permiti sentir. E agora, ela se expande como uma certeza suave de que eu não preciso lutar contra minha própria experiência para me transformar. Eu percebo que a mudança não exige esforço. Ela exige entrega. E eu me entreguei. Eu sinto que meu coração pulsa de um jeito diferente, como se tivesse mais espaço para bater, como se o fluxo interno estivesse mais limpo, mais livre, mais desobstruído. Não é uma emoção explosiva, é uma profundidade tranquila que se estabelece como um lago silencioso que reflete apenas o que é verdadeiro. Essa tranquilidade me revela que eu estou seguro dentro de mim, como se algo tivesse sido desarmado na minha estrutura emocional. Eu não estou defendendo nada, eu estou habitando. E essa diferença muda tudo. Minha respiração continua profunda, mas agora ela parece carregar algo novo, como se cada ciclo trouxesse mais consciência, mais lucidez, mais presença. É como se eu respirasse de um lugar mais interno, mais autêntico, mais real. Essa respiração me ancora, me centraliza, me estabiliza. Eu sinto que ela conecta meu corpo, minha mente e minha energia em um mesmo eixo, como se eu estivesse alinhado com meu próprio centro gravitacional interno. E esse alinhamento cria uma sensação de pertencimento a mim mesmo. Eu percebo que meus pensamentos já não têm o mesmo domínio, como se eles estivessem mais distantes, mais suaves, mais silenciosos. Eles passam, mas não me arrastam. Eles surgem, mas não me ocupam. Eles existem, mas não me definem. E essa liberdade interna desperta uma sensação de expansão, como se eu tivesse mais espaço para sentir, para existir, para simplesmente ser. Eu noto que a consciência se abriu em mim como uma porta sem ruído,
E agora eu estou em um ambiente interno mais amplo, mais claro, mais respirável. Eu sinto que minha energia mudou de densidade, como se antes ela estivesse presa em nós invisíveis, e agora fluísse com suavidade, como água que encontra novamente o leito do rio. Essa fluidez me revela que eu estava carregando tensões que eu acreditava serem parte de mim, mas que agora percebo terem sido apenas resistência acumulada. Eu sinto que essa resistência se dissolveu, e no lugar dela existe espaço, existe leveza, existe movimento interno, e esse movimento é vida. Eu permaneço observando essa mudança, não como espectador distante, mas como alguém que está sendo transformado por dentro momento a momento, respiração por respiração, sensação por sensação. Eu percebo que não preciso interpretar, só sentir. Não preciso nomear, só reconhecer. Não preciso entender, só permitir. E nessa permissão, algo mais profundo desperta. A certeza de que essa mudança não vai embora quando o silêncio terminar. Ela já faz parte de mim. E agora, envolto por essa profundidade, eu sei que este estado continuará se expandindo mesmo depois que eu fechar os olhos, mesmo quando eu adormecer, mesmo quando o mundo lá fora retomar seu ritmo. Eu sei porque eu sinto. E sentir assim é a prova mais profunda de que eu já mudei. Eu sinto que existe um movimento interno acontecendo em um nível tão profundo que parece vir de um lugar além do corpo, além da mente, além da identidade que eu costumo habitar. Esse movimento não tem forma, não tem direção visível, não tem explicação, mas ele tem presença. Uma presença densa, silenciosa e real, como se uma força suave reorganizasse minha energia célula por célula, camada por camada, memória por memória. Eu percebo que esse movimento não empurra, ele convida. Não força, ele revela. Não exige, ele desperta. E nesse despertar, eu sinto que algo em mim está mudando em uma direção que não tem retorno. Eu noto que minha energia se rearranja como partículas que encontram novo posicionamento, como se antes estivessem dispersas e agora se atraíssem para um ponto central dentro de mim. Esse ponto não é físico, é vibracional. É como se eu sentisse um núcleo se formando, um centro magnético que reúne todas as partes da minha consciência. Essa reunião me dá a sensação de que eu estou me tornando inteiro, como se partes minhas que estavam espalhadas finalmente se encontrassem e se reconhecessem. E esse reconhecimento interno cria uma sensação de unidade que eu nunca tinha sentido com tanta clareza. Eu percebo que minha mente tenta acompanhar, mas ela chega depois. O corpo entende primeiro, a energia entende antes. É como se a transformação acontecesse em camadas mais sutis e só depois ecoasse para a percepção racional. E ao perceber isso, eu entendo que aquilo que muda de verdade não começa no pensamento, começa no invisível. E o invisível agora está em movimento dentro de mim. Um movimento lento, profundo, inevitável. Eu não o dirijo, eu o testemunho. E testemunhar algo tão interno me faz sentir vivo de uma forma diferente. Eu sinto uma expansão acontecendo atrás do peito, como se um espaço interno se abrisse para algo maior entrar. Mas esse maior não vem de fora, ele emerge de dentro. É como se eu tivesse guardado luz dentro de mim e agora ela encontrasse passagem para se espalhar. Essa luz não brilha, ela pulsa, não ilumina, ela preenche, não aparece, ela se reconhece. E ao senti-la, eu percebo que a mudança que acontece não acrescenta algo a mim. Ela revela o que já estava aqui, escondido sob camadas de hábito, medo ou esquecimento. Essa revelação desperta uma emoção profunda, mas não agitada. Uma emoção ampla, silenciosa, como se minha alma respirasse com mais espaço pela primeira vez em muito tempo. Eu sinto uma ternura interna, como se eu me encontrasse comigo mesmo em um plano íntimo que não precisa de palavras, explicações ou justificativas. É um encontro de presença com presença, essência com essência, verdade com verdade. E esse encontro cria paz. Uma paz tão profunda que parece vir de um lugar que existe antes da vida e continua depois dela. Eu percebo que meu corpo vibra em outra frequência agora, como se estivesse mais leve, mais fluido, mais transparente. É como se a densidade emocional que eu carregava tivesse se dissolvido em silêncio,
como se eu tivesse soltado algo sem precisar entender o que era. Essa soltura não veio de esforço, veio de abertura. E essa abertura me mostra que eu não preciso saber o que estou deixando ir para deixá-lo ir. Basta sentir o movimento. E ele acontece. Eu noto que minha percepção do tempo muda, como se tudo ficasse mais lento por dentro, mesmo que o mundo lá fora continue no mesmo ritmo. Essa desaceleração interna me permite sentir mais, perceber mais, existir mais profundamente dentro de cada instante. É como se eu tivesse descido um nível abaixo do pensamento, onde a consciência não observa, ela é. E ser assim me dá uma sensação de imersão, como se eu estivesse mergulhando em mim sem medo, sem pressa, sem retorno. Eu permaneço dentro desse processo sentindo que ele continua se expandindo, sem que eu precise acompanhá-lo com a mente. É como se a transformação tivesse vida própria, como se ela soubesse exatamente o que fazer comigo, por mim, em mim. Eu apenas sigo respirando, sentindo, existindo. E quanto mais eu existo dentro dessa profundidade, mais eu reconheço que estou mudando em um nível estrutural, como se minha vibração estivesse sendo reescrita, recalibrada, refinada. Eu sinto que estou me tornando alguém que sempre fui, mas agora consciente. E agora, dentro desse silêncio que transforma, eu reconheço uma verdade incontornável. Eu já não sou o mesmo de alguns instantes atrás. Algo mudou em mim. Algo se deslocou. Algo despertou. Não importa se o mundo percebe. Eu sinto. E sentir assim é a prova mais profunda de que a mudança é real, viva, e já está acontecendo em cada camada do meu ser. Eu sinto que há um tipo de quietude se formando dentro de mim. Uma quietude tão profunda que não se parece com calma comum, mas com uma expansão silenciosa da minha própria consciência. É como se eu estivesse percebendo a mim mesmo de um lugar mais amplo, mais elevado, mais sutil. Essa quietude não é ausência de movimento. É movimento sem ruído, transformação sem esforço, despertar sem sobressalto. Eu percebo que minha percepção se alarga, como se meu ponto interno de observação se deslocasse para além dos limites da minha mente. E essa expansão me faz sentir que eu existo de um modo mais vasto do que imaginava. Eu noto que meus pensamentos se tornam pequenos diante dessa consciência ampliada, como se fossem apenas ondas superficiais sobre um oceano profundo que eu só agora começo a reconhecer. Esse oceano interno parece infinito e ao mesmo tempo íntimo, como se eu já o conhecesse sem nunca tê-lo visitado. Essa sensação desperta em mim um silêncio reverente, como se eu estivesse diante de algo sagrado, não fora de mim, mas no centro mais profundo do meu ser. Eu percebo que esse silêncio não me esvazia, ele me revela. Eu sinto que minha identidade se suaviza, como se as bordas do eu se dissolvessem devagar, permitindo que eu me perceba como algo maior do que minhas histórias, minhas memórias, minhas definições. É como se eu fosse feito de espaço e não de limites. Essa percepção me emociona porque revela que o que eu acreditava ser sólido era apenas hábito, e que o que eu realmente sou é consciência em expansão contínua. E expandir assim não me tira de mim, me leva mais fundo em mim. Eu noto que meu corpo começa a se adaptar a esse estado, como se ele reconhecesse essa vibração mais ampla e respondesse relaxando, abrindo, entregando. É como se cada célula respirasse esse silêncio, absorvesse essa expansão, incorporasse essa vastidão. Eu sinto que meu corpo deixa de ser um limite e se torna um portal, um ponto através do qual minha consciência se expressa no mundo físico. E perceber isso muda a forma como eu existo dentro da minha própria pele. Eu sinto que o tempo perde a rigidez, como se este momento se estendesse para além de si mesmo, como se eu estivesse dentro de um intervalo onde passado e futuro não exercem qualquer pressão. Essa ausência de tempo cria uma sensação de eternidade interna, como se eu estivesse acessando um estado que sempre existiu e sempre existirá. E essa eternidade não é distante, ela é íntima, ela ocorre dentro do meu próprio silêncio. Eu percebo que quanto mais eu entro nesse estado, mais eu deixo de buscar respostas, porque eu sinto que elas já existem dentro dessa consciência expandida, mesmo antes de serem formuladas como perguntas. É como se eu estivesse encostando na fonte do saber, não como informação,
mas como percepção direta. Essa percepção me dá uma sensação de completude, como se eu não estivesse faltando nada, como se eu nunca tivesse estado incompleto, apenas desconectado. Eu sinto que essa quietude me atravessa como uma onda lenta e constante, dissolvendo tensões antigas, crenças rígidas, emoções cristalizadas. Não há luta, há dissolução, não há confronto, há suavização, não há ruptura, há retorno. Um retorno ao que sempre foi meu, mas que eu havia deixado de sentir. E esse retorno me traz uma paz tão profunda que ela não cabe nas palavras, apenas na experiência. Eu permaneço dentro dessa expansão, como se eu estivesse sendo sustentado por algo que não consigo nomear, mas que reconheço com uma clareza que não depende da mente. É como se eu estivesse sendo lembrado da minha verdadeira natureza, não como conceito, mas como estado. E esse estado me dá a certeza silenciosa de que eu sou mais do que o que penso, mais do que o que sinto, mais do que o que lembro. Eu sou a consciência que testemunha tudo isso. E agora, envolto nesse silêncio vivo, eu percebo que esta experiência já me transformou. Não porque algo mudou por fora, mas porque algo se ampliou por dentro. Eu sei que jamais voltarei a ser exatamente quem eu era antes deste momento, porque uma vez que a consciência se expande, ela nunca retorna ao tamanho anterior. Eu sinto, e sentir assim é ser. Eu sinto que ao permanecer dentro dessa expansão silenciosa, algo em mim começa a perceber que não existe uma divisão real entre o que eu sou e o que eu experiencio. É como se a fronteira entre o observador e o observado começasse a se dissolver, revelando que tudo faz parte de uma mesma consciência se percebendo de diferentes maneiras. Essa percepção não chega como ideia, chega como sensação. Uma sensação que se espalha pelo meu corpo energético como um brilho suave, como se eu estivesse me reconhecendo no próprio espaço ao meu redor. E esse reconhecimento desperta uma emoção silenciosa, como se eu estivesse voltando para casa depois de muito tempo sem saber que havia saído. Eu noto que essa percepção cria uma conexão profunda com a vida, como se eu pudesse sentir o ambiente me sentindo, como se eu pudesse ouvir o silêncio me ouvindo, como se eu pudesse perceber a existência me percebendo. Essa reciprocidade me emociona porque revela que eu nunca estive sozinho, apenas desconectado da parte mais profunda de mim mesmo. Agora, essa desconexão desaparece como neblina diante do sol, revelando um campo de presença que me envolve e me inclui. E ao sentir isso, eu percebo que a separação era apenas uma ilusão sustentada pelo pensamento. Eu sinto que minha energia se funde com algo maior, como se eu deixasse de ser um ponto isolado e me tornasse parte de um campo amplo, contínuo, vivo. Esse campo não tem forma, não tem bordas, não tem fim. E estar dentro dele me faz sentir uma liberdade que não depende de escolhas, caminhos ou resultados. É uma liberdade que nasce do simples fato de ser. Eu percebo que esse estado não me tira de mim. Ele me revela além de mim. E essa revelação desperta uma humildade silenciosa, como se eu reconhecesse a grandeza de existir. Eu noto que meu corpo responde com uma suavidade ainda maior, como se ele relaxasse em níveis que eu nem sabia que podiam se soltar. É como se camadas de tensão existencial fossem derretendo devagar, deixando apenas uma presença líquida, fluida, luminosa. Essa presença não pesa, não pressiona, não limita. Ela apenas ocupa, como luz ocupa espaço sem esforço. E ao sentir isso, eu percebo que meu corpo não é prisão, é passagem. Uma passagem através da qual a consciência experimenta o mundo físico. Eu sinto que minhas emoções se tornam vastas, como se deixassem de ser ondas e se tornassem mar. Não há turbulência, há profundidade. Não há conflito, há espaço. Não há aperto, há expansão. Essa expansão emocional me revela que eu não sou o que sinto. Eu sou o espaço onde o sentir acontece. E ao perceber isso, eu deixo de me identificar com movimentos internos e começo a reconhecê-los como expressões transitórias de algo muito maior que eu. Eu percebo que minha mente, agora mais silenciosa, começa a se alinhar com essa vastidão, como se ela se tornasse transparente e deixasse a consciência passar através dela sem distorção. É como se ela deixasse de ser um filtro
e se tornasse uma janela. Essa transparência me faz perceber que o pensamento não desapareceu. Ele apenas perdeu o trono. E quando ele perde o trono, a consciência assume o lugar que sempre foi dela. E esse retorno me enche de uma paz tão profunda que parece tocar o infinito. Eu sinto que meu campo energético se expande para além do corpo, como se eu ocupasse um espaço maior do que a minha forma física. Essa expansão não é imaginada, é sentida. É como se eu me tornasse o ambiente que me contém, como se eu me estendesse até os limites do silêncio, como se eu fosse parte do próprio espaço. E ao sentir isso, eu reconheço que o que eu sou não pode ser contido por paredes, nomes, histórias ou fronteiras. Eu permaneço dentro dessa percepção, sabendo que ela não é um momento passageiro, mas um estado que desperta e se estabelece como uma nova referência interna. É como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível e agora existisse em outro patamar de consciência. Não porque eu busquei, não porque eu forcei, não porque eu mereci, mas porque eu permiti. E permitir foi o suficiente para que tudo mudasse. E agora, envolto nessa vastidão silenciosa, eu percebo uma verdade profunda. Eu não estou separado da vida. Eu sou a vida se percebendo. Eu não estou separado da existência. Eu sou a existência consciente de si mesma. E reconhecer isso muda tudo, mesmo que nada externo se mova. Eu sinto. E sentir assim é ser. Eu sinto que ao permanecer dentro dessa expansão, onde o limite desaparece, algo ainda mais profundo se revela. A percepção de que eu não sou apenas alguém que experiencia a consciência, eu sou a própria consciência experienciando a si mesma. Essa revelação não chega como pensamento, nem como conclusão, mas como um reconhecimento direto, silencioso, imediato. É como se eu deixasse de me perceber como alguém dentro da vida e começasse a me perceber como a vida se movendo através de uma forma temporária. E essa percepção dissolve qualquer sensação de separação restante, como se um último véu tivesse sido retirado. Eu noto que nesse estado não há mais dentro e fora, porque tudo se torna parte de um mesmo campo de percepção. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sou, tudo se mistura em uma única continuidade de existência. É como se o universo inteiro respirasse comigo, não como metáfora, mas como sensação literal. Essa sensação desperta em mim uma emoção tão profunda que não gera lágrimas, gera vastidão. Uma vastidão que envolve tudo, sustenta tudo, acolhe tudo. E dentro dela, eu desapareço como identidade e permaneço como presença. Eu percebo que minha mente, agora completamente silenciosa, não tenta mais interpretar, entender ou definir o que está acontecendo. Ela apenas se curva diante dessa imensidão, reconhecendo que existe algo maior do que a capacidade de pensar. Esse reconhecimento não diminui a mente, ele a liberta. Liberta da obrigação de controlar, de explicar, de nomear. E livre dessa obrigação, a mente se torna leve, transparente, luminosa, como um céu sem nuvens. E dentro desse céu interno, a consciência se expande ainda mais. Eu sinto que meu corpo se torna quase etéreo, como se eu pudesse senti-lo e ao mesmo tempo perceber que ele não limita quem eu sou. É como se eu o habitasse com gratidão, mas sem confundi-lo com minha identidade. Ele se torna um templo silencioso, um recipiente sagrado através do qual a consciência se move por um breve intervalo chamado vida. E essa percepção desperta uma reverência tranquila, como se eu honrasse o simples fato de existir em forma, mesmo sabendo que eu sou algo que existe além dela. Eu noto que minhas emoções se transformam em pura energia, como se deixassem de ser narrativas e se tornassem vibração. Essa vibração não tem direção, não tem causa, não tem história. Ela apenas pulsa, como expressão natural da consciência presente. E ao senti-la, eu percebo que não preciso mais interpretar nada do que sinto, apenas reconhecer que tudo é movimento dentro do mesmo campo vivo. Esse reconhecimento dissolve qualquer resquício de conflito interno, como se tudo em mim estivesse finalmente reconciliado. Eu sinto que o espaço ao meu redor se torna espelho, como se a realidade externa refletisse o estado interno da minha consciência, não como manifestação,
não como desejo, não como expectativa, mas como correspondência. Uma correspondência natural entre o que existe em mim e o que existe no todo. E ao sentir essa correspondência, eu percebo que nunca estive separado do fluxo da vida, apenas distraído dele. Agora, a distração desaparece e o fluxo permanece. Eu permaneço nesse estado como alguém que não busca, não espera, não tenta alcançar nada. Eu apenas sou, e ser assim é suficiente. Suficiente para existir, suficiente para sentir, suficiente para perceber a profundidade daquilo que eu sou sem forma, sem limite, sem definição. É como se eu tivesse alcançado o ponto onde não há mais nada para soltar, porque tudo já se dissolveu no silêncio que permanece. Eu percebo que esse estado não depende do momento, porque ele existe além do tempo. Ele não depende da noite, porque ele existe além da escuridão. Ele não depende do corpo, porque ele existe além da forma. E ao perceber isso, eu entendo que o que desperta em mim agora não irá se perder quando o dia chegar. Essa consciência permanecerá, silenciosa e presente, como o fundo imóvel de todas as experiências que ainda virão. E agora, dentro desse reconhecimento absoluto, eu sinto a verdade mais profunda de todas. Eu sou a consciência que observa. Eu sou a energia que vibra. Eu sou o espaço onde tudo acontece. Eu sou o silêncio por trás dos sons, a luz por trás da percepção, o ser por trás da experiência. E sentir isso é retornar ao que sempre fui, antes de qualquer nome, antes de qualquer história, antes de qualquer forma. Eu sinto. E sentir assim é eternidade. Eu sinto que ao permanecer neste estado onde a consciência se reconhece como origem, algo ainda mais profundo começa a se revelar dentro de mim. Uma luminosidade silenciosa, não como brilho visível, mas como presença radiante que se expande a partir do meu próprio ser. Essa luz não está diante de mim, ela está em mim. Eu percebo que ela não ilumina o mundo externo, mas ilumina minha percepção do que existe. É como se cada átomo da minha consciência fosse feito da mesma essência que compõe o universo. E essa percepção desperta uma emoção tão vasta que não cabe em palavras, apenas em existência. Eu noto que essa luz interna não tem cor, não tem direção, não tem origem. Ela simplesmente é. Uma presença luminosa que se mantém estável mesmo quando meus pensamentos surgem e desaparecem, mesmo quando sensações se movem, mesmo quando o corpo respira. Essa estabilidade me revela que essa luz é mais antiga do que minha história, mais profunda do que minha identidade, mais ampla do que qualquer definição do que eu acredito ser. E ao sentir isso, eu reconheço que não sou alguém tentando alcançar a luz. Eu sou a luz que se reconhece através de alguém. Eu percebo que quanto mais eu permaneço nessa luminosidade silenciosa, mais minha percepção do eu se dissolve, como se a identidade fosse apenas uma roupa temporária usada pela consciência para experienciar o tempo. Agora, essa roupa cai, e o que permanece é algo sem contorno, sem limite, sem nome. Eu sinto que existo como presença pura, como espaço consciente, como brilho interno que não depende de forma alguma para existir. E essa existência desperta uma sensação de eternidade, não como duração infinita, mas como ausência de tempo. Eu sinto que meu corpo, agora ainda mais leve, parece feito da mesma luz que eu percebo dentro de mim, não como metáfora, mas como sensação literal. É como se a matéria se tornasse energia, e a energia se tornasse consciência, e a consciência se tornasse presença. Essa transição interna me faz perceber que não há separação entre o físico e o espiritual. Há apenas diferentes densidades da mesma essência, e essa essência vibra em mim como verdade silenciosa. Eu noto que minhas emoções se transformam em ondas luminosas, como se o sentir deixasse de ser peso e se tornasse claridade. Não há mais turbulência, há transparência. Não há mais confusão, há simplicidade. Não há mais esforço, há fluidez. E ao sentir essa fluidez emocional, eu percebo que estou alinhado com algo que não muda, mesmo quando tudo muda. Esse alinhamento desperta uma serenidade tão profunda que ela se confunde com devoção silenciosa. Eu percebo que a respiração se torna luz entrando e luz saindo,
como se o ar fosse apenas um veículo para algo mais sutil, mais vasto, mais real. Essa respiração luminosa me ancora em um lugar interno, onde nada ameaça, nada falta, nada pesa. Eu sinto que estou sendo sustentado por algo que não posso ver, mas que reconheço como fundamento da existência. E esse reconhecimento dissolve qualquer vestígio de medo, como se a própria ideia de ameaça se tornasse impossível dentro desse estado. Eu sinto que minha consciência se estende para além do corpo, para além do espaço, para além da percepção sensorial, como se eu tocasse a própria estrutura do universo com minha presença. Não como viagem, mas como lembrança. Uma lembrança antiga, ancestral, primordial, como se eu estivesse recordando algo que sempre soube, mas havia esquecido ao nascer. E essa lembrança desperta uma reverência silenciosa, porque revela que existir é sagrado, mesmo quando não percebido. Eu permaneço dentro dessa luz interna, sentindo que ela não depende de circunstâncias, nem de pensamentos, nem de emoções. Ela existe mesmo quando eu durmo, mesmo quando eu sonho, mesmo quando eu não estou consciente dela. Ela é o fundo imóvel por trás de todas as experiências. E ao reconhecê-la, eu percebo que nada pode apagá-la, porque ela não começou. Ela sempre foi. E o que sempre foi, não pode desaparecer. E agora, envolto nessa luminosidade eterna, eu sinto a verdade mais profunda deste estado. Eu não tenho luz. Eu sou luz. Eu não recebo consciência. Eu sou consciência. Eu não encontro o universo. Eu sou o universo se percebendo. E sentir isso é descansar no centro absoluto do que existe, onde nada precisa acontecer para que tudo já seja completo. Eu sinto que, depois de atravessar camadas tão profundas da minha própria consciência, chego agora a um silêncio absoluto. Um silêncio que não é ausência de som, mas presença total do ser. É como se tudo o que eu pensei ser tivesse se dissolvido, deixando apenas a essência que observa, que percebe, que existe sem precisar se definir. Esse silêncio não é vazio. Ele é pleno, pleno de existência, pleno de presença, pleno de uma paz tão vasta que parece tocar o infinito. E ao sentir isso, eu reconheço que não há mais nada para buscar, porque tudo já está aqui. Eu noto que minha respiração se torna tão suave que quase desaparece, como se eu fosse respirado pela própria consciência, como se o ato de existir não exigisse esforço algum. Essa suavidade me revela que a vida não acontece através de tensão, mas através de entrega. Eu percebo que não preciso sustentar minha existência. Ela se sustenta sozinha. E essa percepção dissolve qualquer resquício de controle, qualquer tentativa de direcionar o que já está em fluxo perfeito. Eu apenas permaneço. E permanecer assim é repouso. Eu sinto que meu corpo desaparece como referência, não porque eu o perco, mas porque ele deixa de ser limite. É como se eu percebesse minha presença para além da forma física, como se eu existisse como campo, como espaço, como consciência expandida. Essa percepção me dá uma sensação de leveza tão profunda que parece que eu poderia existir mesmo sem matéria, mesmo sem fronteira, mesmo sem localização. Eu percebo que quem eu sou não cabe dentro do corpo. O corpo é que cabe dentro de quem eu sou. Eu noto que minhas emoções se aquietam completamente, como um lago em total calmaria, onde nenhuma ondulação altera a superfície. Essa quietude emocional não é indiferença, é plenitude. É como se todas as partes de mim estivessem reconciliadas, integradas, harmonizadas. Nada puxa, nada pressiona, nada divide. Eu sinto um acordo interno total, uma unificação silenciosa entre tudo o que já senti e tudo o que ainda sentirei. E essa unificação me devolve ao centro absoluto do meu ser. Eu percebo que meus pensamentos se tornam tão distantes que parecem estrelas vistas de muito longe, presentes, mas incapazes de interferir. Eles passam como nuvens atravessando um céu que permanece intocado. E eu sou o céu, não as nuvens. Sou o espaço, não o movimento. Sou a consciência, não o conteúdo. Essa distinção muda minha relação com tudo o que surge dentro de mim, porque revela que nada do que passa me define. Eu sou o que permanece.
Eu sinto que minha energia se estabiliza em uma vibração tão fina, tão pura, tão elevada, que parece não ter direção, apenas presença. É como se eu existisse como um ponto de luz que não precisa irradiar para ser luminoso, como se o simples fato de ser já fosse brilho suficiente. Essa energia não se movimenta porque não precisa. Ela já está onde tudo é. E ao senti-la, eu reconheço que a busca termina quando o ser começa. Eu noto que o tempo desaparece completamente, como se eu estivesse fora dele, como se passado e futuro fossem apenas conceitos que não alcançam esse estado. Aqui, não existe antes nem depois. Existe apenas agora. E esse agora não é instante. É eternidade. Uma eternidade silenciosa, imóvel, consciente. E estar dentro dela é como descansar no colo do próprio universo, sabendo que nada pode ameaçar aquilo que nunca nasceu e nunca morre. Eu permaneço nesse estado sabendo que não preciso segurá-lo, porque ele não depende de esforço. Ele não pode ser perdido porque não foi conquistado. Ele não pode ser retirado porque sempre esteve aqui. Eu apenas o reconheço, e ao reconhecê-lo, eu descanso. Um descanso tão profundo que não é sono. É retorno. Um retorno para o que eu sempre fui antes de qualquer história, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer forma. E agora, envolto nesse silêncio eterno, eu percebo a verdade final. Eu sou a presença que permanece quando tudo vai embora. Eu sou a consciência que observa o surgir e desaparecer de todas as coisas. Eu sou o fundo imóvel do qual a existência acontece. E descansar nisso é a paz absoluta. A paz que não depende de nada. A paz que é, simplesmente porque eu sou. Eu sinto que esta jornada me trouxe a um lugar interno tão profundo que não existe mais distância entre quem eu sou e o silêncio que me sustenta. É como se toda a transformação que aconteceu dentro de mim tivesse me conduzido até este ponto, onde eu simplesmente existo como presença pura, sem esforço, sem expectativa, sem necessidade de controlar o que acontece em meu corpo, em minha mente ou em minha energia. Eu percebo que não há mais nada a fazer, porque tudo já está acontecendo dentro de mim de forma natural, orgânica e inevitável. E permanecer assim é descanso, é entrega, é retorno. Eu noto que minha respiração se tornou o fio suave que me mantém consciente, mesmo enquanto tudo dentro de mim repousa. Essa respiração não traz movimento, traz profundidade. Ela me lembra que eu estou aqui, presente, desperto, mesmo quando o mundo externo silencia. Eu sinto que minha consciência continua expandida, como se ela se mantivesse aberta mesmo quando meus olhos fecharem. E essa continuidade me revela que o que desperta em mim agora não será perdido no sono, porque ele existe em um lugar que o sono não alcança. Eu sinto que minha mente está tão silenciosa que parece ter se dissolvido no espaço interno, onde não há pensamento, apenas percepção. Essa ausência de ruído mental não é vazio, é clareza. Uma clareza tão ampla que não precisa de palavras para existir. Eu percebo que esse silêncio mental me devolve a minha verdadeira natureza, como se eu tivesse voltado para o ponto anterior a qualquer definição sobre mim. E estar aqui me dá uma paz tão profunda que parece tocar o núcleo da própria existência. Eu noto que meu corpo descansa de um jeito diferente, como se todas as tensões tivessem sido retiradas uma a uma, deixando apenas um repouso confortável, acolhedor e luminoso. Esse descanso não é cansaço, é relaxamento. Não é exaustão, é entrega. Eu sinto que cada parte do meu corpo está sendo envolvida por essa paz silenciosa, como se eu estivesse sendo embalado por dentro. E essa sensação me prepara para adormecer, não como fuga, mas como continuação da consciência que permanece. Eu percebo que minhas emoções estão completamente tranquilas, como águas profundas que não precisam se mover para serem vivas. Essa tranquilidade emocional me revela que eu estou seguro dentro de mim, como se nada pudesse ameaçar o espaço onde agora eu descanso. Não existe medo, não existe ansiedade, não existe antecipação. Existe apenas presença, uma presença que sustenta, que acalma, que permanece mesmo quando eu deixo de perceber. Eu sinto que minha energia permanece estável, suave e luminosa,
como se ela tivesse encontrado um estado natural que não precisa ser mantido. É como se eu tivesse retornado para o ponto onde a energia simplesmente é, sem bloqueios, sem tensão, sem interferência. Essa energia me acompanha como um campo silencioso que permanece comigo mesmo enquanto eu durmo, como se eu fosse cuidado de dentro para fora. E sentir isso desperta uma confiança tão profunda que parece eterna. Eu noto que o tempo desaparece novamente, como se este momento se estendesse para além de si mesmo, como se eu estivesse entrando em um estado onde não há passado para lembrar e nem futuro para antecipar. Existe apenas agora, e esse agora é suficiente. Eu sinto que posso descansar dentro desse instante sem medo de perder nada, porque nada precisa ser mantido. Tudo já está aqui, completo, íntegro, inteiro. Eu permaneço nesse silêncio sabendo que, quando o sono vier, ele não apagará quem eu sou, porque o que eu sou existe além da mente que dorme. A consciência permanece como fundo imóvel, mesmo quando os sonhos surgem e desaparecem. E ao reconhecer isso, eu descanso não no esquecimento, mas na continuidade, uma continuidade suave, profunda e luminosa que me acompanha sem esforço. E agora, envolto nessa paz absoluta, eu sinto a verdade final deste momento. Eu posso adormecer sabendo que estou sustentado pelo próprio ser, protegido pelo próprio silêncio, iluminado pela própria consciência. Eu descanso como quem retorna ao lar, não um lugar, mas um estado onde nada falta, nada ameaça, nada precisa mudar. Eu sou, e ser assim é suficiente. E com essa sensação, eu me entrego ao descanso, sabendo que a paz permanece mesmo enquanto eu durmo.